Mas vamos virar a página. O Bolsonaro saiu atirando, pegou sua metralhadora e a Rádio Auriverde aqui, no comando do Alexandre Pitoli, traz pra gente o que ele falou, né? Ele quer uma investigação mais aprofundada de uma questão que se trata sobre a fraude eleitoral em 2022, já que começaram a atacar o Bolsonaro, ele revidou e traz esse panorama pra gente, o Alexandre Pitoli, da Rádio Auriverde Brasil. O momento do nosso programa de hoje, ok? Primeiro que eu estou ladeado aqui pelos meus seguranças jurídicos, né? Estou com Cláudio Coffari e Eduardo Borgo. O João está dando a retaguarda necessária para que a gente dê a notícia de fato produzida aqui para entregar o melhor para você. E nós vamos agora ter acesso ao trecho do inquérito disponibilizado pelo Poder 360, é importante registrar, não foi a Auriverde que vazou, que buscou, ok? Está público, online, pelo Poder 360. Já está à disposição. Está, é um link acessível a qualquer um, até que alguém decida que não vai estar, mas é o 360, o Poder 360, quem está dando publicidade ao conteúdo. Ok. Nós vamos agora analisar os pontos orientados pelo presidente Bolsonaro. Então, eu peço a sua atenção, porque o presidente Bolsonaro ontem, estrategicamente, fez a coletiva ao lado do seu advogado no aeroporto JK em Brasília e trata deste assunto e pediu para que a imprensa fosse atrás. E a Auriverde foi. Cláudio, é contigo. A hora que você entender que cabe o comentário e quiser interromper, a gente ouve Borgo, enfim, perfeito. Ok? É importante. Atenção, audiência. Então, acessando o conteúdo disponibilizado pelo site Poder 360, nós temos um conteúdo de um inquérito, que é o inquérito 1361 de 2018. E está na Superintendência Regional da Polícia Federal, lá no Distrito Federal, que foi instituído por uma portaria do delegado da Polícia Federal, em que estabelece o seguinte: resolve instaurar inquérito policial para apurar possível ocorrência do delito previsto no artigo 154A, parágrafo 3º do Código Penal, que veio ao conhecimento da Superintendência por meio de um ofício do gabinete, proveniente do Superior Tribunal Eleitoral. Então, o Superior Tribunal Superior Eleitoral. Do Tribunal Superior Eleitoral, ao gabinete da presidência, na época, Rosa Weber, Rosa Weber, faz um ofício, que é o 5825, para a Polícia Federal, trazendo a notícia de suposta invasão a sistemas e bancos de dados do Tribunal Superior Eleitoral, com acesso e divulgação de dados sigilosos daquele tribunal. Em função desse ofício recebido da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, o delegado da Polícia Federal determina que sejam adotadas procedimentos e instaura o inquérito que vai verificar isso daí. Nesse inquérito, nós temos as folhas, o 7 do inquérito, na numeração do inquérito, um anexo 1, em que um cidadão envia na quarta-feira, 7 de novembro de 2018, às 16 horas e 46 minutos, para a imprensa, e fala sobre Tecmundo, possível acesso ao JEDAI, documentos. O que ele pergunta, esse cidadão pergunta para Tecmundo e para outras pessoas: olá, vocês teriam como nos enviar um posicionamento ainda hoje? Aí a resposta que foi escrita é a seguinte: o cidadão escreve dia 7 de novembro. Olá, esqueci de incluir o texto que acompanhou os documentos explicando como foi realizada a invasão ao JEDAI e à intranet do tribunal. Está escrito lá, abre aspas: devido às falhas de vulnerabilidades de aplicações desenvolvidas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, acabei obtendo acesso remoto a uns equipamentos ligados à rede. Desta forma, tive acesso à rede interna, a intranet, e, por vários meses, fiquei explorando a rede, inclusive entrando em diversas máquinas diferentes do Tribunal Superior Eleitoral, em busca de compreender o funcionamento do sistema de votação. Quem fala isso, escreve isso, está editando isso, é o hacker. Com isso, obtive milhares de códigos-fontes, documentos sigilosos e até mesmo credenciais, sendo login de um ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, que ele cita o nome, em diversos técnicos, alguns sendo ligados à alta cúpula da tecnologia de informação do Tribunal Superior Eleitoral, ligado ao pai das urnas, que é o senhor Giuseppe Giannino. É uma pessoa famosa do Tribunal Superior Eleitoral, que saiu de lá, foi levado para o gabinete do ministro Luiz Barroso. Ele é o chamado pai da urna eletrônica. Passado algumas semanas, continua o hacker, em que estive utilizando os equipamentos de rede do Tribunal Superior Eleitoral, notei via e-mails dos técnicos do setor de tecnologia de informação que os mesmos notaram tráfego suspeito, devido ter sido utilizados programas de scan na rede. Eles fizeram uma perícia para detalhar como o invasor conseguiu obter acesso ilegal à rede do tribunal. Mas mesmo com todos esses procedimentos de segurança que adotaram,
incluindo alteração de senha de todas as contas, acabou não sendo suficiente para interromper o meu acesso aos e-mails e também a rede interna, diz o hacker nessa mensagem de 2018. Continua o hacker. Notei que, em 7 de setembro, data da execução do pleito eleitoral de 2018, os técnicos cortaram acesso ao VPN, que é aquela rede virtual, e ao correio, talvez para justificar que as urnas não possuem conexão à internet. Mas isso é bem assim, pois qualquer cidadão com conexão à internet, em conhecimento para tal, exemplo, controle remoto de qualquer servidor que dispõe de conexão de intranet e internet, poderia ter utilizado para manipulação de aplicações responsáveis pelo sistema de votação, como o Intercad, que é a aplicação do Web Java, ligados aos tribunais regionais eleitorais em todo o país. Continua o hacker. Outra coisa, obtive juntamente com o código-fonte que compõe o funcionamento das urnas as chaves que são utilizadas. Estou anexando mais algumas imagens e um arquivo zip, que é condensado, confirmando a obtenção do código-fonte e também de documentos sigilosos que podem comprometer o pleito. Observação, diz o hacker, somente o código-fonte descompactado, JEDI-UE, ultrapassa 3 GB, sendo que obtive milhares de outros códigos, como o Cand Web, que é a rede que tem todas as candidaturas. E esse primeiro informe é o e-mail que o hacker mandou e que a várias pessoas e que a ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior, fez um ofício para a Polícia Federal. Peço que abram uma investigação sobre isso. Essa investigação está em andamento nesse momento. Nós temos também, dentro desse material, um ofício do Tribunal Superior Eleitoral com data de 3 de dezembro de 2018, que foi encaminhado ao delegado da Polícia Federal, que estava na época cuidando desse inquérito, e o assunto é, pelo Tribunal Superior Eleitoral, o seguinte: complementação. Resposta: solicitação de informações do inquérito policial 1361/2018. Responde, diz o Tribunal Superior Eleitoral: senhor delegado, 1. Trata-se de encaminhar pendrive e HD externo contendo artefatos envolvidos em incidente de segurança ocorrido na rede da Justiça Eleitoral, que abriu precedente para que pessoas alheias à rede desta justiça especializada tivessem acesso a dados sensíveis. 2. Os artefatos que estão sendo encaminhados são: 1. Logs de ações do usuário, nome do usuário, 1, 2 e 3, são 3 usuários citados aqui. Imagens do diálogo entre 2 cidadãos envolvendo o incidente ocorrido em 1º de maio. Relatório circunstanciado dos incidentes ocorridos entre abril e setembro de 2018. Cópia da máquina virtual do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Quem assina é o secretário de Tecnologia de Informação do substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Estou editando nomes porque são funcionários, são cidadãos, não precisam estar expostos aqui por nenhum motivo. Os outros, a Globo expõe, nós não expomos. Lembrando isso, a gente está tentando aprender com a Rede Globo como agir, né? Fazendo o contrário. Exatamente. Então, eles fazem esse mando desse material e eles... o inquérito vai se desenvolvendo e, como todo inquérito, ele busca inúmeras informações, ele vai acessar os IPs de inúmeros acessos que ocorreram, identifica o nome das pessoas, o endereço das pessoas em vários lugares, são atrelados a produtos desativados e funcionando em operação, que mostram que ocorreu a invasão dentro do sistema eleitoral a dados sensíveis por pessoas de fora da justiça. E acho que é importante, Claudio, só fazer um parêntese, Bogo, vocês podem me ajudar. Quando a gente fala de código-fonte, que é um outro tabu, eu nem sei as consequências da gente estar tratando disso aqui, mas é importante você entender o seguinte: a alteração de uma linha do tal do código-fonte pode alterar o resultado, ou seja, sabe quando você... vamos lá, vou começar a cifrar as mensagens aqui. Sabe quando você abre o seu celular, o seu aplicativo do WhatsApp, aí você vai digitar, e aperta a letra A? Veja, é diferente da máquina de escrever, que saía aquela hastezinha e tá, a letra A na fita e no papel, ok? Que era um procedimento absolutamente manual. Mecânico. Quando a gente fala desse sistema, quando você abre o WhatsApp, abre o teclado e aperta a letra A, essa letra A, para corresponder ao que você digitou e chegar ao texto, ela tem uma programação. Ontem, por exemplo, estranhamente, o meu WhatsApp teve um problema, uma instabilidade, não sei se dos senhores aqui, se vocês passaram pelo mesmo. Mas, por exemplo, ontem, eu apertava a letra A do meu WhatsApp, escondia o teclado.
Uma estabilidade. Não sei se vocês passaram por isso ontem. Eu tive algo Não? no meu... Aí atualizou ontem à noite o iOS e parece-me que resolveu o problema. Mas eu ia digitar a letra A, ele escondia o teclado. Ou seja, houve uma confusão no código fonte da letra A do meu celular, que quando eu digitava a letra A, o comando dado pelo meu celular era esconda o teclado. Percebeu? É diferente da ação mecânica da hastezinha da máquina de escrever. Eu estou falando de algo assim, apertei a letra A. Isso significa para o celular, aí onde você está digitando, uma série de informações. Esse A é maiúsculo, é minúsculo, ele tem acento agudo, ele tem a crase, ele tem o tio. Tudo isso é informação composta por linhas de um negócio chamado código-fonte. Estou sendo claro? Sim. Beleza? É Então, a receita do bolo no computador. agora, veja. Apertar na letra B e sair a letra A significa que o código-fonte pode ter sido alterado, se é que você me entende. Eu apertei B, mas saiu A. Quer dizer que você tentou fazer a receita do bolo, Mas você tentou fazer um eu tô bolo de tentando fazer laranja, corretamente. Mas aí na hora saiu- de botar a essência de laranja, saiu de abacaxi. saiu abacaxi. Você olha a mesma cor, tá bom. Aí na hora que põe na boca, fala, mas eu não queria abacaxi. Mas qual é o problema? O problema é que imagine você, ao digitar esse texto no seu WhatsApp para enviar a mensagem, você não tem prévio acesso ao texto que você digitou. Porque, vamos lá, quando você digita um texto no seu WhatsApp, abre uma caixa de texto, onde você vai digitar. Porque não é uma digitação com recebimento instantâneo. Eu não aperto o A aqui e o cara vê o A lá. Não, eu aperto o A aqui, vamos imaginar assim, assim que receber a mensagem, responda. Vamos imaginar que a mensagem seja essa. Eu digito essa, assim que receber a mensagem, responda, numa caixa de texto e dou um enviar. Ok? Eu vou facilitar a compreensão. Eu digito esse texto e dou um confirmar. Só que Confirmou que quer quem viu. eu estou vendo. Sim, você lê. Imagine você, eu não conseguir aferir o resultado do que eu enviei. Imagine você, eu mandar esse texto, assim que receber a mensagem, responda, e eu não ter acesso se de fato o que eu mandei para aquela pessoa chegou da forma como eu digitei. Eu estou sendo claro, gente. Estou cifrando tudo que posso. É Pra você como entender. alguns lugares que a gente tem que pôr a senha, e você digita a senha, só aparece a bolinha, nem você sabe o que está saindo. Aí você põe enter, para lá, senha errada. Você fala, mas o que eu errei na minha senha? Exato. Mas então, Você não consegue confirmar o que você escreveu. Por exemplo, então entenda, por gentileza, quando a gente fala de código-fonte aqui, a gente está falando de uma linha decisiva para todo o processo. Por quê? Porque eu posso digitar A e sair B. No WhatsApp, tá? Viu o algoritmo? No WhatsApp. Cláudio, segue? Segue. Lembrando o seguinte, por favor. Pois não. Só fazendo uma observação. Depois, Cláudio, você segue, pode ser? Eu acho que é importante. Vai lá, Bruno. Pelo seguinte, o Alexandre Pittori não está afirmando, fazendo uma acusação que tenha ocorrido fraude na eleição. É importante deixar muito claro isso aqui. O Alexandre Pittori estava explicando quais as consequências da alteração de um código-fonte que pode ocorrer ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje no Brasil é proibido, sob pena de processo, sob pena de prisão, sob pena de cassação de sinal de processo em cima disso, tocar nesse assunto. Tá? Nós não, infelizmente, se fosse uma democracia mesmo, plena, em vigor, nós poderíamos questionar tudo, em especial serviços públicos. Mas hoje é proibido. Então, deixando isso claro, Alexandre Pittori não está, eu peço aqui a permissão do Pittori, até na condição de advogado, doutor Cláudio, para deixar essa observação, porque o Rafael, o pessoal lá, tudo de antena ligada para depois fazer matéria. Olha, a Auriverde Brasil questionou, falou que foi fraude, deixando muito claro. Já tocou no telefone de um monte de gente. Sim. Assiste lá. Assiste lá, coloca lá na matéria que Os eles caras tão alegaram falando. fraude. Tá? Então, deixando muito claro o que está acontecendo para esses canalhas que são pagos com dinheiro público para criar narrativas, para perseguir as pessoas, para que não tenham essa motivação. Desculpa, Pittori, a intervenção. E vamos lá, doutor Cláudio. Lembrando que, por conta dessa informação de que alguém entrou no sistema do Tribunal Superior Eleitoral lá em 2018 e ficou meses lá, e foi criada uma portaria dentro do Tribunal Superior Eleitoral, nessa portaria foi criada a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar com a finalidade de verificar esse conteúdo. Até hoje nós não temos informações sobre o resultado dessa comissão, que é da Portaria do Tribunal Superior Eleitoral número 226 e 21 de março de 2019, e nós não temos informação do que ela chegou. Como nós também não temos informação do resultado do inquérito. Assim, nós chegamos aqui, nesse inquérito, eu destaco o seguinte, eles tiveram um relatório de análise de alta tecnologia, vários durante o inquérito, identificaram vários provedores por onde passaram informações, questionaram empresas como a Claro,
como a Telefônica Brasil, a Maxi Host, a Siqueira Link, a Local Web, perguntando sobre dados cadastrais referente a IPs utilizados no incidente. Algumas delas nem responderam, pelo menos até a data desse ofício que eu estou falando aqui, e fizeram pesquisas no BNCC, que é o Banco Nacional de Crimes Cibernéticos, para cruzar informações em correlação aos fatos com outros incidentes envolvendo o tribunal. E assim, esse inquérito vai procurar e descobre que usam VPNs. Esse inquérito identifica cada um dos IPs, identifica nomes de pessoas, identifica situações e qualificação. Porém, eu devo destacar, fazem os gráficos, tudo identificando tal, eu devo destacar que esse inquérito a gente tem disponível pelo Poder 360, está online pelo Poder 360, ele disponibiliza esse conteúdo e ele vai até 2021. Ao longo desse processo, nós temos o tempo todo que as diligências vão correndo e pedem mais prazo. E eu destaco um despacho que está no inquérito, as folhas 365, que fala o seguinte: despacho do Secretaria de Tecnologia de Informação e atenção, despacho do Gabinete da Presidência encaminha informação com os esclarecimentos apresentados, de que pela área técnica da Secretaria de Tecnologia de Informação do Tribunal Superior Eleitoral, e que foi transcrito. Os dados listados na informação INF STI 245-2020 vieram em discos rígidos remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral, pelo Tribunal Regional do Rio Grande do Norte e em discos rígidos enviados pelo Tribunal Regional da Bahia, Eleitoral da Bahia. Tais mídias foram entregues ao Tribunal Superior Eleitoral no ano de 2019 à equipe sob gestão da delegada Cassiana Saad e a Polícia Federal. O Tribunal Superior informa, não foi realizado cópia dos discos rígidos para o ambiente do Tribunal Superior Eleitoral. Registraram posteriormente a entrega dos discos rígidos citados a delegados da Polícia Federal para apresentação da análise preliminar dos conteúdos. Quem assina esse despacho é o famoso senhor Giuseppe Dutra Janino, secretário de Tecnologia de Informação, na data de 26 de novembro de 2020, às 18 horas e 20 minutos. Então, nós sabemos pelo inquérito, Alexandre Pittoli, que receberam um disco rígido com todas as informações, inclusive apontando pelo texto que a ministra Rosa Weber encaminhou para a Polícia Federal, que o hacker fala, tem os códigos-fontes, tem informações sobre o processo eleitoral, e fiquei muito tempo lá dentro mexendo com tudo isso. Isso nós começamos a conversar no passado, mas foi banido da mídia brasileira por esse temor que a censura. Amanhã o Tribunal, o STF, vai continuar votando para tentar silenciar a sociedade. Boa. Bom dia, Vitória, bom dia, doutor Cláudio, bom dia, João. O que mais me causa estranheza é porque esse inquérito ainda está sob sigilo. Tem alguma coisa a esconder? Porque você pode decretar o sigilo quando há interesse público, quando o interesse público é superior ao sigilo. Mas nesse caso, o interesse público é as pessoas ficarem sabendo o que aconteceu. Eu lendo a palavra do presidente descrevendo ontem a respeito de... Eu não sei se... É uma dúvida que eu tenho, gostaria de saber se esse documento exposto, lido pelo Dr. Cláudio e exposto no site do Poder 360, se diz respeito ao documento que o presidente disse lá de 3 páginas que... É o inquérito que ele citou. É o 361. É o inquérito 361, mas o presidente foi específico que tem uma parte do inquérito de 3 folhas que é horripilante. Ele falou que ele tem o conteúdo na cabeça e que se alguém conseguir aquele inquérito, que ele indica até as páginas, essas 3 páginas. Então, a curiosidade que eu tenho é se esse conteúdo do inquérito, se essa parte diz respeito àquelas 3 páginas. Quando eu comecei a fazer a leitura, falei do e-mail enviado pelo hacker, em que ele especifica 2 páginas que o presidente citou, é o texto do hacker informando. Passadas algumas semanas, que estive utilizando os equipamentos da rede do Tribunal Superior Eleitoral, notei sobre os técnicos da STI que perceberam um tráfego suspeito, e que fizeram várias mudanças, inclusive todas as senhas. Notei, diz o hacker, na data de execução do pleito eleitoral de 2018, dia 7 de setembro, os técnicos... Não que é a data da eleição, da execução do pleito, está sendo executado. Tá. Os técnicos cortaram acesso ao VPN e ao correio, talvez para justificar que as urnas não possuem conexão à internet. Mas isso é bem assim, pois qualquer cidadão com conexão à internet e conhecimento para tal, exemplo, controle remoto de qualquer servidor que dispõe de conexão internet poderia ter utilizado para manipulação de aplicações responsáveis pelo sistema de votação. E ele diz também que ele teve acesso aos códigos-fontes e muitas outras informações. Sim, mas nós já tratamos desse inquérito aqui. Ele mandou 3 gigas de informação. Ok. Nós já tratamos desse inquérito aqui na Auriverde Brasil. Tá? Esse inquérito
quando o presidente Bolsonaro ele fez a reunião com os embaixadores, ele levantou essa questão desse inquérito. Até então, até questionaram o presidente que o inquérito estava sob sigilo e não estava. Foi até um problema que teve à época. E logo depois dessa reunião que veio a público esse inquérito, foi decretado o sigilo. Aí sim, daquela parte para frente, aí se tornou sigilosa. Anteriormente, as pessoas como tinham acesso, tá, no meu entendimento como advogado que atua na área criminal, eu entendo que podemos discutir aquilo antes de ser decretado o sigilo. Porque se era público, todo mundo tinha acesso à informação. E aí a autoridade policial não pode impedir-nos de discutir aquilo que tivemos acesso enquanto público. Aqui na Ouro Verde, eu vou tentar levantar isso aqui, nós já tratamos desse inquérito. Tecmundo, isso aí eu lembro muito bem, vou procurar a cópia no meu escritório. O que acontece, a minha dúvida, doutor Cláudio, esse inquérito é extenso, ele cria ele fala do Tecmundo, de um hacker que entrou na rede do Supremo. A minha dúvida é uma só. O presidente ele deixa claro que tem 3 páginas do inquérito, que as informações são horripilantes. O que eu quero saber é o seguinte, se isso que o doutor Cláudio está lendo, se está dentro das 3 páginas que o presidente diz que são importantes. Essas informações são importantíssimas, mas eu quero saber se existe mais informação importante, por exemplo, se essas informações foram levantadas posteriormente à decretação do sigilo, enfim. Mas, Vitório, agora a gente começa a entender o porquê que o Alexandre de Moraes proibiu o Ramagem de ser delegado da Polícia Federal. Será que tem alguma ligação? Será que tinha alguma coisa que o Ramagem não... Porque se ele fosse delegado-geral, comandante, né, da Polícia Federal... Ele ia apurar isso até o fim. Ele ia apurar até o fim. Então, será que ele poderia ser o delegado da Polícia Federal? Porque em abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, impediu o Alexandre Ramagem de ser delegado-chefe da Polícia Federal. Olha que interessante. Muito bom. Eu quero entender isso como um contragolpe, óbvio, né? Se existem hipóteses que a Polícia Federal tem se dedicado, se debruçado para analisar de crimes supostamente planejados e não efetivados, é obviamente que o Bolsonaro fala, então por que vocês não apuram isso e tragam a transparência? Porque o que diz no 1361 é que é possível sim invadir urna. Isso é o que aponta a denúncia lá no inquérito 361. E aí tem um hacker, eu não consigo confiar em hacker, né? O hacker é um cara que vende informação para uma pessoa e depois ele começa a falar o que ele vendeu para outra pessoa. Então, é uma pessoa, para mim, hacker é complicado, cara. Né? Por isso que eu faço questão de não trazer hacker aqui no canal. Quando eu solicitei a presença do hacker aqui, o cara simplesmente foi hackeado, ele sumiu, né? Então, hacker é uma coisa a se duvidar, a se questionar. Para o jornalista confiar num hacker e cravar a informação, tem que ser uma coisa muito confirmada, né? O Joaquim de Carvalho lá teve acesso a esse hacker, ao Patrick, e está esperando as provas que ele falou de muitas coisas lá, da BIM paralela e tudo, mas até hoje nada apareceu. Na verdade, ele sumiu também. Mas não é esse hacker que está sendo mencionado aqui no 1361, tá? Deixar claro aqui. Isso é outra coisa. Só estou citando como age um hacker e como que você tem que tomar cuidado. Eu prefiro acreditar que não houve fraude nas urnas. Tá? Eu prefiro acreditar, porque o dia que eu acreditar é porque teve uma prova que me mostrou isso, e aí o dia que eu acreditar é o dia que eu não vou mais na urna votar. Eu não tenho mais motivo para ir numa urna votar o dia que eu tiver essa certeza. A mesma coisa o cara fala assim, eu sou bolsonarista roxo. Tá? Se é bolsonarista roxo, então tudo que o Bolsonaro fala você segue? Tudo que o Bolsonaro fala eu sigo. Você tomou vacina? Então você não seguiu. O Bolsonaro falou para não tomar. Tá? Então uma coisa é o que o Felipe falou, é ser direita, é ser conservador, e uma coisa é você ser bolsonarista cego, tapado, inveterado, e que você faz só o que o Bolsonaro fala, que é o que o pessoal chama de gado, bolsominion e tudo mais. A questão é você optar pelo Bolsonaro, porque entre o Lula e o Bolsonaro, é obviamente que você, que é de direita, não vai conseguir votar no Lula. E a outra coisa é você morrer de amores e endeusar e ter uma estátua do Bolsonaro na tua casa, que você faz a oração e beija o pé dela todo dia. Sobre isso que a gente está falando aqui. E não critico quem é também. Tá? Cada um tem as suas argumentações. O que eu quero trazer para vocês aqui é a verdade. Não é o lado do endeusamento político de nenhum personagem aqui. Fala pessoal, meu nome é Thiago Parigiani e você está aqui prestes a ser mais um dos inscritos que querem um Brasil mais limpo. Eu sou jornalista e eu cansei dessa imprensa em crise que quer falar mal da esquerda porque recebe dinheiro, quer falar bem da direita porque tem algum interesse. Aqui você vai ouvir a verdade, nada além da verdade. Se você cansou da imprensa tendenciosa, quer um jornalista independente, conservador, que vai falar a favor de um novo Brasil, de um Brasil mais limpo, eu convido você a se inscrever
e mais, ser um patrono aqui desse canal para você apoiar a nossa independência editorial. Aqui você vai ter a verdade, nada além da verdade. Se inscreva nesse canal e venha comigo para uma nova jornada de um Brasil muito mais limpo, justo e transparente. Thiago Parigiani, jornalista, me siga, vai ser uma honra ter você aqui no nosso canal Brasil Inteligente.